Aí está, bom dia pessoal. Quinta-feira, 6 de novembro, 6 de novembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 10 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isto, nada como um dia após o outro e uma noite bem dormida no meio, né? Eu ainda vou fazer uma camiseta com essa frase. Aliás, ainda vou fazer uma camiseta com várias frases deste canal de merda. Ainda vou ganhar dinheiro com essa porra. Ainda vou vender produtos do canal diário de Uber. Me aguardem. Estamos cimentando a base. Estamos fazendo as ainda estou nas microestacas. Para quem entende um pouquinho de construção sabe do que eu estou falando. Ainda estou nas microestacas. A coisa de 14, 12, 13, 2013, há 12 anos atrás. Para quem não sabe, eu tenho uma casa que está à venda até hoje, ainda não foi vendida, na Ípica, onde fui casado com a minha ex-esposa. Nós construímos do nada, do zero. Pegamos o terreno na construtora, no loteamento que foi aberto, inaugurado, patati patatá. E daí contratamos um empreiteiro para fazer a obra, para construir a casa. Uma outra vida, que ficou no passado, não existe mais. Nem resquícios dessa vida, por sinal. Antes que me julguem. Até gente dizendo assim, ontem o cara tava lá todo depressivo, todo chororô, agora tá dizendo que tem uma casa na Ípica, assim. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é uma coisa. E é assim que é o canal diário de um Uber. E daí quando chegou lá, o primeiro dia, chegaram os peão, o mestre de obras para começar a abrir o terreno, aquela coisa toda, para fazer a obra. O arquiteto responsável na época, eu perguntei, e aí? Né? Tipo, sem saber do nada, sem saber de nada, sem ter nenhuma experiência, literalmente com nada, nunca vi um muro sendo erguido, por exemplo. O cara assim, não, agora estamos na fase da microestaca, das microestacas. O quê? Microestaca? Sim, microestaca. Eu disse, o que é microestaca? Desculpe minha ignorância, o que é microestaca? Enfim, e o resto é resenha, né? Então o canal ainda está na fase da microestacagem, né? Eu espero que essa base, que essa fundação seja bem feita, para que quando ele sair do chão esteja bem firme e forte. Entenderam as metáforas da vida? Não entenderam porra nenhuma, né? Enfim, estou com o aplicativo ligado, é verdade, mas estou em deslocamento vazio por enquanto, sem chamada, porque eu vou buscar os adesivos de Natal. Isso também faz parte dessa conversa. Eu fiz os adesivos, uma versão... Em seguida, no próximo take eu mostro pra vocês. Uma versão natalina. E a minha ideia dessa vez, ela entregar pra vocês, que me cruzam, me fecham na rua e todo dia, graças a Deus, e é pra isso que eu vivo. A minha ideia também é entregar pra passageiros. Então eu fiz uma quantidade maior do que nas outras remessas. E a minha ideia também é entregar pros passageiros. Claro, aqueles que tiverem abertura, aqueles que se mostrarem dispostos, curiosos ou qualquer coisa que o valha, né? Não posso entregar para todos, senão em 2 semanas eu não tenho mais adesivo, né? Enfim, a prioridade sempre será de vocês. E sim, sempre passa pela minha cabeça fazer. Já falei isso aqui outra vez, já me deram a dica várias vezes. E sim, é uma ideia fazer camisetas com os bordões. Graças a Deus, muitos dos bordões aqui do canal são cópias, é verdade, cuspidas e escarradas. Uma vez teve um comentário que falou, um inscrito daqueles que passam assim, sabe, que nem passageiro, vem, vê o teu vídeo, larga um bostaço e vai embora. Eu não aguento mais essas frases clichês. Eu imagino que esse cara já está se referindo aos meus bordões, o Agora Tu Veio, que é do Nego Di. O Agora Tu Veio merda, é uma adaptação do bordão do Nego Di com uma frase do Alcemar, do Pedro Esmaneotro. Ou é pra isso que eu vivo, que é o que mais pegou atualmente, talvez, que é do personagem lá do Largados e Pelados, é só no nosso, que é do personagem da Pema, do Léo Oliveira. Enfim, todos os meus bordões são cópias. Tem um que eu me orgulho de ter cunhado, que é Essa Vida é uma Merda, mas é boa pra caralho. Essa aí fui eu que saí da minha cabeça mesmo, assim como Quem Vai a Merda, né? Ou Assim Como Quem Vai a Merda é uma frase também popular, não sei se chega a ser um bordão e não sei se tem autor, mas não é uma coisa que eu inventei. Eu penso sim em fazer essas camisetas, eu penso em fazer produtos
Enfim, né? Vamos micro-estacar este canal, porque feito um desabafo, nada disso mais uma vez foi planejado, nada disso, tudo saiu assim, como se eu tivesse sentado num vaso e despejado tudo aquilo que estava me remoendo por dentro. Por hoje é só, por hora é só. Eu tô indo até a Cidade Baixa, porque o rapaz que fez esses adesivos está por lá. Não é o mesmo fornecedor dos anteriores. E eu vou me encontrar com ele ali perto do Hospital Porto Alegre. Se tocar alguma corrida na direção, até vou ligar X pra não dizer que fui vazio até lá, porque pelo jeito o Comfort não vai tocar, né? Se tocar alguma coisa na direção eu faço, mas a minha prioridade é resolver essa questão agora, porque o cara tem compromisso ao meio-dia, agora são 11h16, então eu não posso segurar ele mais que isso. E depois sim, dá-lhe no meio, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Aí está! Olha aqui, ó. Foi os guris lá no churrasco que disseram que eu tinha que ser o Grinch, que eu odeio o Natal. Não que eu goste tanto assim, na verdade, né? Não que eu seja um apaixonado pelo... Mas pra Grinch não sirvo, né? Peguei aqui meus adesivos, versão natalina então. O que vocês acharam do Moisés vestido de Papai Noel? Cara, ChatGPT. Depois que eu descobri essa porra desse aplicativo, minha vida mudou. Ó, 9 pila pra Andradas. Vamos dar. Então, como eu tava falando, ChatGPT. Todas essas artes adesivo e toda a adesivagem do Moisés, claro que a Identifique-se teve muito mérito na composição, na execução, na impressão, na aplicação dos elementos, né, no carro. Mas tudo isso quem fez foi o famoso ChatGPT. O que mais me trancou para fazer essa identidade visual toda foi justamente a questão de arte, né? Porque eu não sei mexer em porra nenhuma de arte, de programa, de nada disso. E quando eu procurei alguém pra me ajudar, não encontrei. Por que tá mandando pro contrário? Não, é isso mesmo, é ali, talvez esquerda. Cheguei. Pegar a Leandra, levar lá pro shopping Rua da Praia. Enfim, né? Estamos pra terceira versão do adesivo já. E já tem a ideia da versão de verão. Imaginem aí o que vai ser a versão de verão do adesivo do canal Diário de um Uber. Então, a partir de agora, minha ideia, como eu comentei mais cedo, é que quando tiver uma interação maior e tal, uma abertura maior, uma recepção maior por parte dos passageiros, eu vou oferecer também os adesivos para eles, para espalhar a marca, né? E ver se eu consigo furar essa bolha. Vamos lá, na próxima quadra aqui na Lime Silva, primeira corrida do dia, agora são 10 por meio-dia, pra cima deles agora oficialmente, e ferro nelas. Vai, Moisés! @brigadeirosli no Instagram, a moça que eu levei lá pro centro. Depois eu peguei 3 e trouxe de volta aqui pra CB, um bate e volta. Peguei a Leandra do Brigadeiros Li, que fica aqui na Lime Silva. Levei ela lá pro shopping Rua da Praia e no mesmo local, sem me movimentar, peguei 3 amigas e trouxe aqui pro café da Sarmento Leite. E daí tô indo com ela, que entrou quietinha e tal, não se manifestou, daí até chegar numa sinaleira e o colega, agora tu veio, patati patatá. Aquela coisa toda que eu adoro, de que eu ia dizer que eu vou sentir muita falta. Não vou sentir falta. Nunca vai acabar, se Deus quiser. Amém. Dito isto, daí eu falei, você é um seguidor desse canal de merda aí e tal, não sei o que, babá. Daí a gente começou a conversar sobre a internet. Ela disse, é muito louco o que a internet te proporciona, né? Eu disse, pro bem e pro mal. Toma muito cuidado com essa tal de internet aí, ó. Que ela pode vir, te alavancar, te colocar nas estrelas. E na mesma semana te puxar teu tapete e tu cair num precipício que tu não volta nunca mais. E daí ela ficou olhando com os olhos regalados. E ela, sabe que aconteceu alguma coisa parecida comigo? Eu disse, como assim? Nós fizemos um vídeo, eu tenho uma doceria e tal, Brigadeiros Li. E a gente fez um vídeo que viralizou. E daí estourou de gente. Eu tô atendendo 300 pessoas por dia, eu não tenho capacidade pra tanto. Eu tô enlouquecida. Eu tô com o eletricista na minha loja pra trocar toda a instalação elétrica, porque eu preciso aumentar uma fritadeira. E porque eu não tô dando conta disso. Que legal, falei pra ela. Assim, que legal. Mas o que? Qual é o teu produto? Perguntei pra ela, né?
rodízios de brigadeiro e salgadinhos de festa. Que delícia, né? Então se ficou interessado aí, isso não é jabá, mas poderia ser, e é de graça. Na verdade é de graça, porque eu gostei da interação com ela, levou meu adesivo inclusive. Aqui na Lime Silva. Ela tá assim, enlouquecida com a quantidade com a demanda que ela recebeu, dizendo que pessoas estão vindo no interior para conhecer o trabalho dela, né? E de alguma maneira também está apavorada, porque ela não está dando conta, né? Não está dando conta, a demanda está muito maior do que ela tem capacidade. Rapidinho, eu imagino, agora a minha elucubração, ela deve estar abrindo um restaurante dela em alguma região com um pouco mais de estrutura da cidade, para receber todos aqueles que tiverem a curiosidade de conhecer o trabalho dela. Que legal, né? Essa é a internet, né? No caso dela, é um exemplo positivo, que com o vídeo, não vi o vídeo, mas com o vídeo ela atingiu as estrelas. O negócio é se manter. A grande sacada, o grande desafio é se manter. Sabe aqueles cafezinhos bem servidos de 50 ml? Parece inclusive os 50 são bem pequenininhos, os de 100 mesmo. Aqueles que, né, enfim, que tu vem segurando assim, ó. Tu vem segurando assim porque ele tá bem quente, espesso, bem espumoso, assim, com uma espuma bege, coisa mais linda, sabe? Uma delícia, né? Eu adoro também. Eu adoro café assim. Principalmente se for moído na hora e sem açúcar. Pois é. A moça saiu do restaurante assim, se equilibrando com um café até a boca. Eu deveria ter feito ela embarcar, pedido: moça, por favor, cuidado com o café. Deveria ter feito isso, ponto. Acelerado bem devagar, arrancado bem devagarinho, e na primeira esquina dar um freão, pá! Pra virar tudo no colo dela. Deveria. Eu deveria, mas eu sou muito bonzinho, eu não fiz isso. Só disse pra ela assim: moça, com toda a gentileza, termina o teu café, que deve estar uma maravilha por sinal. Depois tu pede o carro, tá? Não, eu vou jogar fora. Assim, não, tu não vai jogar fora. Tu vai terminar o teu cafezinho com calma e depois tu pede o carro, beleza? Veio ela correndo atrás de mim no estacionamento do Elefantinho. Dito isso, pegar a Bárbara agora aqui na Essa de Queiroz e levar ali pra Cristiano Pescador. 15 para 1 da tarde. Primeira bloqueada do dia, só pra não passar batido. Trouxe a moça aqui pra um condomínio aqui na Zona Leste. E... calma aí, um pouquinho. Fui buscar lá na Nova York, bem naquele trecho dos restaurantes ali e tal, que agora não tem o arranque para como tem de noite, né? O movimento de bares e aquela coisa toda, dos Uberes embarcando e desembarcando passageiro ali. Mas é uma rua pequena, pra quem conhece, fina. O estacionamento dos dois lados é apenas uma faixa de rolamento, né? Ok? Daí quando eu recebi a chamada, já chulei, como diria minha avó. Tomara que ela esteja pronta na calçada, senão vai dar buzinaço. Dito e feito, cheguei lá, tava ela prontinha, bonita e cheirosa, na calçada me esperando. De trelelé, uma outra moça. Parei, olhei, ela me viu e seguiu. Ela e a amiga. Eu olhei pra ela de novo assim, baixei o vidro: fulana! E ela... eu não acredito nisso. Eu olhei pra trás, já tinha uns 5 carros pendurados atrás de mim. Eu torcendo. 20 pila pra onde? Lazar Segal. Vamos dar a merda. Só pra concluir o assunto, enquanto eu busco o Alexandre aqui do outro lado da Ipiranga, na Suzuki Moto, levar lá pra Lazar Segal, Zona Norte. Agora são 2h23, depois eu tenho que achar um lugar pra mijar e almoçar, como se não houvesse amanhã. Daí quando eu vi que tinha uns 4, 5
carro atrás de mim pendurado. Ela já tinha me feito o segundo sinal e continuava na conversa. Comecei a chulhar, né? Alguém buzina, buzina. Respirei fundo, olhando no retrovisor, procurei alguém para fazer qualquer tipo de sinal. Sabe uma coisa? Se vocês não vão buzinar, buzino eu. Comecei a buzinar. E a moça levantou os olhos e veio correndo. Aí, moço, não tem nem como passar aqui, realmente, no meu lado aqui, entre eu e ela, tinha 2 carros estacionados, um em cima do outro, assim, ó. E colocou a culpa naquilo ali, naquela questão, por ter que fazer a volta e demorar mais um pouquinho. Aí eu não consegui nem passar aqui. Essa questão não é que tu não conseguiu passar aqui, moça. A questão é que tu me deixou quase 1 minuto aqui parado na frente, trancando o trânsito, de conversa com a tua amiga. Essa parte eu não falei pra ela. Mas deveria. Ou tô errado aí? Vamos se mijando mesmo. Pensando em como que eu vou fazer pra mijar depois de tocar uma longa. Tocou na sequência, larguei o senhor ali na Lazar Segal, aqui no bairro do Lindóia, Parque São Sebastião, eu acho, né? Daí já tocou aqui na Sérgio Dietrich, pra levar ali pro aeroporto. Corrida via Severo Duz, eu vou demorar 3 minutos pra fazer, eu acho, nem isso. Então eu vou fazer essa corrida, não tenha dúvida disso. E depois eu vou me mijar. Na real, eu vou me mijar, tô falando de nervoso. Daí agora vai vir os guri. Por que tu não carrega um pote de uma garrafa de suco de laranja, uma garrafa de iogurte? Imagina um cara desse tamanho mijando numa garrafa de iogurte agora. Imagina! Melhor não, né? Melhor não. 2:50 da tarde. Qual Gramado 257, o Cassiano tá lá e me mandou um print hoje que ele fez 2 viagens de 25 pila pra 2-3 km cada uma. Cheguei a aceitar, aí eu falei pra Juliana, Juliana, vou pra Gramado, mas eu não tenho certeza se eu quero, né? O passageiro cancelou, graças a Deus. 257 no Comfort pra Gramado. Ia ser 300 porque manda aquele caminho pelo meio da serra, mas mesmo assim, né? Não sei se é uma boa ou não, nunca saberemos. Pegar 30 pila me mijando pra Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre. Essa eu vou na corrida de segurança, né? Aqui só tem que ver o nome do passageiro que eu nem vi ainda. Vamos entregar então meu primeiro adesivo da nova geração de Natal do canal diário de um Uber, ao vivo pra ele. O cara, tá, te busquei. Vem comigo. Quer um adesivo não? Quero. De Natal, hein? Tu vai ser o primeiro a pegar o adesivinho de Natal. Estamos trocando o trânsito aqui na Otávio Brocha. Ó, Rogério, um beijo na bunda. Tem brinde pra mim também? Não, eu vou fazer umas partes. Ah, tá. Ah, não tem PTC mesmo, né? Tocou pra mim 20 pila aqui, ó. Vou levar lá pro Carrefour da Albion. Olha lá, quem eu achei parado. Vamos! Na verdade, o primeiro foi pro Márcio, rapaz da AMS, que foi o que fez a gráfica, que fez os adesivos, né? Vou ser bem sincero com vocês aqui, deixa o Rogério pensar que ele foi o primeiro. O segundo foi... Ele também é motorista de aplicativo, o Márcio, o rapaz da gráfica que fez o adesivo. Ele perguntou pra mim, quando que tu vai começar a distribuir? Eu olhei pra ele assim, agora! Pá! E o segundo foi pra moça que eu... a dos Brigadeiros Lee, né? E agora então, terceiro, teve mais alguém? Acho que não teve mais ninguém. Mas assim que foi entregue no carro, no trânsito, foi com certeza o primeiro dessa remessa aqui. Um beijo, Rogério do Ubi. Pra quem não segue, @Rogério do Ubi lá no Insta. Pega passageiro aqui pra levar lá pro Carrefour, mijando como se não houvesse amanhã. 3h20 da tarde. Câmera lenta. Ativei o modo off agora. Depois que eu falar com você, eu vou desligar o celular, inclusive. Porque o estagiário... Vamos, velho. Ela não acreditou que eu dei passagem pra ela. Não acreditou. Viu? É isso que eu ia dizer. Alerta de pano seco. Eu vou mijar agora no próprio supermercado aqui. Só tem que achar uma vaga na sombra, de preferência, né? Daí depois eu vou ali abastecer. Tem um posto de gasolina aqui dentro, inclusive, que a gasolina é mais barata do que na rua. Não necessariamente barata, né? Mas vou parar por aqui nesse corredor mesmo, porque o
banheiro aqui na entrada da praça de alimentação desse Carrefour, pelo menos era quando eu fazia corner shop aqui. Eu adorava fazer corner shop aqui, só passar raiva. Menos os sábados era terrível. Tinha mais gente aqui que no estádio de futebol. E depois que eu... Olha só esse cabelo, tio. Amanhã eu preciso parar pra cortar. Amanhã não, amanhã é sexta-feira. Segunda-feira eu preciso parar pra cortar esse cabelo. Amanhã é sexta-feira e quinto dia útil. Vocês têm noção disso? Se tem um dia bom, vai ser amanhã, né? Se tem um dia ruim, vão ser todos os outros. 20 para as 4 da tarde. Vamos mijar, depois vamos abastecer, depois vamos voltar e vamos comer ele. E dar ele no meio. Aí vamos fazer o seguinte agora. Tem fila lá no posto Carrefour. Ali no posto Carrefour. Mas eu preciso abastecer. Não posso não abastecer agora. Não vou perder tempo saindo daqui para ir para um posto Ipiranga, 10% ou baratão, porque não tem. Ipiranga tem do outro lado da avenida ali, né? Mas aquele posto ali, uma vez eu tive um problema com ele, então eu prefiro não. Eu disse que nunca mais voltaria ali. E até hoje eu cumpri. 574, tá valendo. Mas por que fila? Por que fila? Precisa mesmo fila? Enfim, o que nós vamos fazer agora? Vai ter gente me dizendo, isso não é vida, isso não é saudável. E pra quem tá dizendo isso pra mim, vai dizer o seguinte: vai tu te fuder, merda. Cuida da tua que eu cuido da minha. Mas enfim, isso não é vida mesmo. Mas essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Só porque eu tava aqui e tava sem corrida, né? Sem gasolina. Porque ainda não chegou a minha vez, eu já almocei. Já peidei. Só não comi sobremesa porque eu não trouxe. Bata boa temperatura. Eu tô com ar desde que saí de casa. E não tinha descido do carro até... Não, tinha descido uma vez mais cedo. Falei o xixi, não lembro onde foi. Onde foi? Onde foi que eu mijei? Parei em algum lugar aí hoje. Essa é a segunda vez que eu desci do carro. E vi que não tava tão calor quanto eu imaginava que tava. É que tu entra no ar, tu te fecha, tu fica no geladinho do ar. E aí tu olha na rua, com o sol bonito como tá, parece que tá 40 graus, né? Mas não tá. Que demora esses caras, de puta que pariu. Esses sim não estão preparados para o sucesso. Raciocínio que eu faço às vezes, posso estar errado, posso estar errado. É bem provável que eu esteja inclusive errado nesse raciocínio. Mas se eu for, eu não contei no relógio, porque eu juro que eu não imaginei que fosse precisar contar no relógio quanto tempo que eu fiquei envolvido no abastecimento, mas acho que foram mais de 10 minutos, com certeza. Tudo arrastado, né? Todos os processos arrastados. Eu fico pensando no raciocínio que eu faço sempre. Vale a pena eu abastecer num posto que é... Vamos fazer as contas, vamos tentar fazer as contas junto, tá? 574, tá? Levando em consideração o preço R$6 que tá a maioria dos postos com desconto, sem baratão, 10% de abastecer aí, essas coisas por aí, tá? R$6, 25 centavos por litro. Eu coloquei 17 litros. 17 litros vezes 25 centavos são... Se fosse 20 litros seria R$5. R$5 de diferença que eu ganhei, entre aspas, de desconto em relação a esse posto aqui. Para aquele que está do outro lado da rua, por exemplo, posto VIP que tem ali na Bento, R$5. Só que eu demorei 10 minutos. Esses 10 minutos eu teria feito R$8 numa corrida, por exemplo, se eu tivesse ali. Será que eu tô louco nesse raciocínio, não? Enfim, vou anotar esse posto aqui como aqueles para não voltar. Não pela qualidade do combustível, que eu nem sei se é boa ou se é ruim. Eu devo ter abastecido aqui na minha vida umas 3, 4 vezes. Não foram muitas, com certeza. Não lembro quando foi a última. Provavelmente na época do Corner Shop, que eu vim aqui direto.
Agora, essa morosidade aqui não dá. Desculpe, mas não é pra mim. Não existe argumento pra tu ficar 10 minutos numa fila de combustível. A não ser que seja a greve dos caminhoneiros, ou que o posto da Avenida Central de Capão da Canoa, que fecha às 8 horas da noite, né, tem a fila de motorista aplicativo para abastecer, para garantir o trabalho da noite. Os guris da praia vão entender o que eu tô falando. Enfim, não tocou. Então vamos ter que ligar o X para se embora daqui. Vou lá então pegar minha segunda X do dia. A minha primeira X do dia foi a que me levou para o Hospital de Clínicas, depois que eu fiz o bate e volta na CB hoje de manhã. Logo que eu comecei, no centro e voltei, lembra que eu comentei com vocês? Esqueceram? Então volta no vídeo. E agora é minha segunda. Depois... mas estão se atrapalhando, tia. Depois foram todas as Comfort até parar e desligar o aplicativo aqui no Carrefour. Vamos retomar então, pegar a moça aqui na PUX para levar lá pra França. Bairro Navegantes, pode ser? Acho que é. Ai, que merda, sabe? Passageiro esqueceu carteira no carro. A do Carrefour. Até deixei no Carrefour e eu tô aqui na França agora. Ela não me avisou ainda. Ela não deu falta ainda, deve estar fazendo compras ainda. Já vi que o cartão do Carrefour dela, inclusive, tá aqui. Mandei mensagem, né, pro estagiário. Bem nessa hora, agora são 4h30 da tarde. Ela vai ficar desesperada, vai querer que eu vire a cidade pra entregar pra ela. Tô pensando o que eu faço. Tô buscando a Cleonice, por enquanto. Tem uma viagem de 4 minutos que tocou pegar na Pernambuco pra trazer justamente aqui na Santos Dumont, onde estou agora. Não sei qual a altura dela, por sinal. Mas a viagem é de 4 minutos. Eu vou buscar 4 pra levar 4 depois. E... pra 12 pilas. Tô pensando o que eu faço depois. Ela vai me acionar e eu vou ter que rodar de cidade às 5 da tarde pra lá no Carrefour. Isso que é foda, né? 33 pilas não vai ser nada. Vou ver com ela se ela não aceita receber o... Não tem dinheiro, já vi. A carteira depois que fizer as compras, se vira. Usa cartão virtual. Como é que deixa carteira no carro, sabe? Eu sei, porque ela tava tentando fazer um negócio na internet. Inclusive eu dei umas dicas pra ela. Ela precisava enviar um arquivo pra... Por sinal, tava pleiteando um emprego. Precisava enviar um arquivo urgente, não sei pra onde e tal. Tava preocupado e não tava conseguindo, dei umas dicas pra ela. Eu acho que nisso ela se distraiu e largou a carteira no banco. E a moça que achou, que eu trouxe da PUC, só me entregou agora quando eu cheguei. Porque se tivesse descoberto na hora, talvez eu tivesse cancelado a viagem dela e tivesse voltado no Carrefour, teria corrido os corredores até achar a moça que perdeu a carteira para entregar para ela. Mas enfim, foda-se, faz parte do processo. Já avisei o estagiário, fiz a minha parte. Só espero que ela só veja essa mensagem depois das 8 horas da noite. E daí que ela me mande mensagem: esqueci minha carteira. Sim, onde tu mora? Eu moro aqui. Então tá, tô indo. Pá, te entreguei. Porque se eu tiver que virar a cidade agora, nesse instante, pra entregar essa carteira aí, eu vou ficar muito puto. Mas vou fazer, né? Enfim. Deu, tudo certo. Falei com a passageira. Ela não estava fazendo compras no Carrefour. Ela trabalha lá no Carrefour. E não se deu conta. Não fosse eu avisar, ela não saberia onde tinha perdido a carteira. Então, ponto pra mim também. Ponto pra mim não, isso aí é obrigação, né? Eu acho que é obrigação da nossa parte. Infelizmente não é o que acontece. Às vezes, já combinei com ela, vou passar lá amanhã. Ela não tem nada aqui de valor, a não ser o cartão de crédito, mas eu não vou usar. Falei pra ela: pode ficar tranquila, querida. Então, amanhã durante o dia eu passo lá no Carrefour, entrego pra ela. Tudo certo, nada resolvido, não preciso mais pensar sobre isso agora. E eu tô rodando depois de 10 minutos, depois que eu deixei o rapaz aqui na Dom Diogo,
Tô aqui no bairro Cristo Redentor, não falei, né? Não tinha falado. Tô aqui agora na Sapé. Eu trouxe o rapaz lá da Santos Dumont aqui para Dom Diogo. Eu fiquei 10 minutos nesse meio tempo, a Uber me respondeu, daí eu, né, enfim. 10 minutos ali de trelelé com a Uber e depois com essa passageira. E o estagiário não mandou nem a merda, nem a puta que pariu. Não mandou pra lugar nenhum. Desculpa, não consigo nem enxergar. Então eu tô me deslocando, antes de ligar X, eu tô me deslocando aqui, eu vou em direção àquele posto que tem na frente do Bourbon, entre Guatemi e o Bourbon ali, que eu preciso mijar mais uma vez. E daí eu espero que até lá toque, na verdade. Toda vez que eu falo isso, que eu preciso mijar, o estagiário tem mandado corrida, então eu vou começar a falar isso. Mesmo que eu não precise. Preciso mijar, estagiário. Como se não houvesse amanhã, hashtag fica a dica. 27,58 aqui da Roque Calage para Lucena de Abreu. Só falta ser Lucena de Abreu no bairro Americana. Não, mas não é, eu tô com preferência de região ativada para não tocar a zona, região metropolitana. Não pode ser. 27,58 no X da Roque Calage, sem parada. Já vi que não tem parada. Para Lucena de Abreu no bairro Moinhos de Vento. Podia ser sempre assim, né? Tá, tem umas dinâmicas, uns turbo mentirosos misturado tudo nisso. Mas vou confessar uma coisa pra vocês. Eu desisti de analisar o valor da dinâmica, ver se estão me pagando ou se não estão pagando a dinâmica. Porque 95% das vezes é mentirosa. Valendo. E esse turbo aí que inventaram por hora é a maior enganação que tem. Às vezes toca cuida melhor fora da região do que dentro da região. Então eu não olho mais isso. Eu esqueço, nem me interessa se está roxo, se está amarelo, se está vermelho, se está azul o mapa. Eu vejo o valor 27 da Roque Calage para Lucena de Abreu, isso me movimenta. Ah, me movimenta. Podia ser sempre assim. Pegar o Gilson, então aqui na Roque Calage, levar ali para Lucena de Abreu. Ó, PTC xingando a colega ali, que tá parada sem pisca, sem nada no proibido, né? Não sei se tá multando ela e tal, mas tá de trelelê. Vocês viram? Não viram, esqueci de virar a câmera. Ele vem, tô aguardando aqui no recuo da Félix, o James Taylor. Será que é ele mesmo? Vem correndo? Deve ser o James Taylor. Bem novinho, não tem 20 anos de idade. É James Taylor? James Taylor? Agora tu veio. Money, será que dá direitos autorais? Melhor fechar, né? Não precisa virar, tô parado. Tô aqui na Tomás Flores, depois de largar o rapaz ali, James Taylor, então, quando mais sem graça, James Taylor que eu carreguei. Gurizão novo, deve ter sido batizado, não perguntei, porque ele chegou, a primeira coisa que ele fez é colocar o Sony dele. Bem coisa da idade, sabe? E daí parou um colega que eu não peguei, esqueci de pegar o nome, mas ele vai a merda em Holanda, ali na Vasco, nas paradinhas, na tranqueira, daí ficamos de resenha, sei lá, acho que quase 2 minutos na tranqueira da Vasco até abrir o sinal da Felipe Camarão ali e tal. Eu ainda mexi com ele, né? Ah, tu é das antigas, né? Porque vai a merda em Holanda não aparece aqui nesse canal faz muito tempo. Então, pra ti aí, meu bruxo, que tava em Caxias, né? Disse que fez um bate e volta em Caxias hoje, já tá de volta. Vai a merda, Yolanda. Vocês lembram dela? Parei aqui na Tomás Flores, recusei acho que umas 10 corridas já. Uma de 74 pro Terraville, lá no Brenovo. Algumas de 40 para todas as pontas da cidade que vocês podem imaginar. Uma de 19 que eu me arrependi de não ter pego aqui da Tomás Flores pra rodoviária. Mas eu prometi pra mim mesmo que na rodoviária só vai me levar se eu estiver precisando, sabe? Se eu tiver necessitado. Corridinha pra trocar, como essa agora aqui, pra levar. Tudo bem que tá bem paga, mas não, rodoviária não vou. Além da tranqueira, o risco de ser multado, né? Que os guris estão de olho na gente lá. Enfim, estamos aqui agora na Tomás Flores esperando uma corrida. Achei que fosse tocar com vocês aqui alguma coisa que eu pudesse fazer, mas agora é a hora que o estagiário nos cozinha, né? Ou vai mandar umas viagens muito longas, que é o que está acontecendo, ou vou esperar e me arrepender.
de ter recusado essas aí que eu recusei. Enfim, e não toca. Impressionante. 6h15 da tarde. É pra isso que eu vivo. Nunca pensei que fosse passar por isso na vida. Ser atração pras crianças. Já comentei aqui, né? Desde a adesivagem do Moisés, não tem uma criança que não entre com um sorriso lá em cima. Ah, tu é do YouTube, não sei o que, bababá. Parou pra gente tocar. 28h24 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Jerônimo de Ornelas, bairro Santana. Acabei de trazer a Dona Margarida e seu netinho Enzo, lá da Zona Norte pra cá. E vim todo empolgado, todo faceiro, perguntando, questionando, não sei o que. Queria saber as histórias que eu conto e bababá. Cara, já falei pra ti, eu só vou contar a história que aconteceu aqui dentro e tal. De lá pelas tantas, ele, então tá, então tu conta uma história minha depois. Eu já tinha explicado que eu não gravava com passageiro, né? Primeiro eu convidei. Tu quer falar? Eu ligo a câmera aqui e agora tu fala. Não, eu tenho muita vergonha. Então, posso contar uma história tua? Pode, conta uma história minha. Então tá, então tu me conta uma história tua pra eu contar uma história tua. Porque eu não sei uma história tua, eu não te conheço. Ele, e agora? Mas eu tenho vergonha. Daí ficou naquela coisa, sabe? Eu combinei com ele assim, então tá, Enzo, então vamos fazer o seguinte. Eu vou contar. A história que eu vou contar é que tu queria contar uma história e tu tinha vergonha de contar uma história. E aí tu não quis contar a história. E agora tô eu aqui contando a tua história. Tá? Espero que tu te inscreva e veja se tem aqui. Tá entregue com sucesso conforme prometido. Deixei o adesivo do canal pra ele. Disse pra ele, pergunta onde tu pode colar. Eu acho que tu não tem carro ainda, né? Então pergunta pros teus pais onde tu pode colar. Onde eles deixarem tu colar esse adesivo, tu cola. Ficou todo feliz. Todo feliz. Enfim, já tá batida. Agora vamos em busca da humilhação. Não sei pra vocês, mas a última sempre é mais difícil, né? Quando tu pensa, vou fazer a última corrida de qualquer jeito. Aquela corrida, sabe? Aquela que vai fechar minha meta, que vai estourar meu bônus, eu vou ficar rico. Daí chego pra Bustei e toco no Mediplex, tá? Pra Travessa Escobar, melhor ainda. Não vai ter confusão, não vai ter envolvimento, não vai ter nada, né? Eu cheguei lá, tinha uma Dodge Ram parada, estacionada, e o cara, o motorista da Dodge Ram, lá de fora esperando a esposa, que provavelmente foi fazer as tetas. E a minha passageira, só um pouquinho que ele tá vindo de cadeira de rodas. É a última, pensei, né? É a última corrida, sempre vai ter uma história. A última sempre vai deixar uma história pra contar, por causa de se lembrar no outro dia. Daí esqueci. Tá, daí veio a minha passageira. Daí demorou, ficou no vermelho. Pensei, não vou cancelar. Não vou cancelar porque eu tô preso aqui. Tem uma Dodge Ram na minha frente. Nisso já tinha uma essa da Fiat, qual é que é? Fastback nas minhas costas, me tranquilo. Tá, agora fudeu, agora vamos ter que esperar. Daí veio. Ele vinha vindo, ele não conseguiu cadeira de roda. Vinha vindo se arrastando com a mão na barriga. Daí tá, embarcaram. Eu pensei, tá, e agora, né? A Dodge Ram aqui. Daí nisso, o motorista vinha vindo com a esposa, acho que é a esposa, carregando na cadeira de rodas para embarcar na Dodge Ram. Mais uns 3 minutos para embarcar aquela mulher na Dodge Ram. E o meu passageiro já começou, ai. Eu acho que ele foi fazer pedra de rim, tirar pedra de rim, alguma coisa assim. Tava com dor na barriga e tudo certo. Tirando isso, aí vendo toda a viagem, eu bem devagarinho, né? Eu falei pra ele assim, sabe, a cidade tá cheia de buraco, eu sei que tu deve estar saindo uma cirurgia, deve estar com dor. Olha, eu fui atencioso, eu fui prestativo. Eu vou devagar, tá? Vim em câmera lenta, toda na Noai Cavalhada, Teresópolis, toda ela. Se por acaso tu achar que eu tô muito rápido, tu me avisa que eu vou mais devagar. Eu falei pra ele, não, tá de boas. Mas o que eu não esperava é que ele pedisse pra fechar os vidros. Fecha os vidros que eu tô com frios. Puta que pariu. O cara da minha idade, não tinha 50 anos, parecia uma criança. É só piada, só história pra contar. Deu tudo certo, desceram.
E agora tô aqui, Janalto Niemeyer, esquina com a Cavalgada, indo em direção ao Cafofo do Sol. Nada como um dia após o outro, né? Hoje também por necessidade, eu resolvi comigo quando me acordei, disse, não, Daniel, hoje não tem demônio, tá? Fecha as portas que não vai ter demônio que vai entrar e vai atrapalhar até o dia. Dito e feito, graças a Deus foi um dia bem produtivo, como há muito não via. Fechei a meta da semana, que tinha a missãozinha para 90 corridas, fechei hoje. E fechei a meta do Comfort para 70 corridas, fechei hoje também. Então fiquei rico, né? Resultado disso, fiquei rico. Os meus ganhos foram lá em cima. E agora amanhã começa tudo de novo, mais uns 5, tem mais uma missão para 90 corridas para esse final de semana. E na teoria, no papel, no calendário, amanhã é para ser o melhor dia do ano até então, né? Até então, porque na teoria novembro e dezembro são os melhores meses do ano. Na teoria, o quinto dia útil é, se não o melhor, um dos melhores dias do mês. E quando cai numa sexta-feira, melhor ainda. E detalhe, ainda vai chover. Tem previsão de ciclone. Pode ser que um ciclone atrapalhe todo mundo, derrube a cidade, fique todo mundo sem luz e sem internet. Espero que nada aconteça, sinceramente. Mas se for uma chuva, né? É quinto dia útil, uma sexta-feira e com chuva. Então, na teoria, no caderno, no calendário, é para ser até então o melhor dia do ano. Claro, vão ter outros dias daqui para frente que serão tão bons quanto o sábado, por exemplo, nessa mesma vibe. Esse agora depois, né? Depois ali no final do mês, quando tem a Black Friday e o pessoal recebendo o 13º. E depois todo o mês de dezembro, com as festas de final de ano, aquela coisa toda, festas de firma e shopping lotado, aquela coisa toda, até ali 20, 21 de dezembro, onde todo mundo desaparece de Porto Alegre. E daí sim, depois começa o desespero. Então até lá a gente tem que aproveitar essas demandas, né? Então na teoria amanhã é para ser o melhor dia deste ano de 2025 até então. Posso estar esquecendo algum dia que passou nesse ano, né? Mas eu acredito nisso. Então vamos embora descansar agora, né? 10h30 da noite, 10h27, para ser mais preciso. Vamos descansar agora. Dormir bem como dormi ontem. Não vou me estender, só vou subir esse vídeo, nada mais. Não vou nem ver a NFL, sei que tá tendo um jogo, começa agora. Nem vou ligar no canal para não me espichar. E aí, amanhã sair bem cesteado em busca do meu principal passageiro do dia. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje foi, curiosamente, todos os dias tem diversos de vocês que me cruzam pelas ruas da cidade, me fazem buzinaço. Mas hoje, curiosamente, tiveram 2 que pararam do meu lado e mandaram eu andando a merda. 2 antigos, então, 2 seguidores antigos, né, que sabem desse bordão lá de trás, que eu já comentei nesse vídeo ainda, que faz muito tempo que eu não falo. E tiveram 4 influencers, né, aqui da região que passaram por mim, cumprimentaram, buzinaram. Eu entreguei o adesivo pro Rogério, que acho que eu filmei, né, Rogério Clube. Foram 4. Depois o Alan Naibert, entreguei adesivo pra ele também. Eu tava rateando na Félix, postando no story. Ele parou do meu lado, agora tu veio, merda, não sei o que, larguei o adesivo pro Alan. Depois teve o King da Balada ali na CB, o Alex, né? Com aquele carro dele fiasquento. Mas ele consegue ter um carro mais fiasquento do que o meu. Pra quem não conhece, segue lá, King da Balada. Ele tem um carro todo decorado pra festa e tal, cheio de frufrus, né? Enfim, o trabalho dele, tá tudo certo. E agora, por último, o Black Morcego parou do meu lado aqui na Princesa Isabel também. Trocou uma ideia rapidão na sinaleira, já com esses meus últimos passageiros. Curioso, que essa turma aí dificilmente me encontra na rua, ou se me encontra, passa batido, né? Mas hoje foram 4, então, legal. Eu adoro isso, eu adoro essas gritarias, essas fiasqueiras. Só não me fechem, tá? Ontem teve um fato que eu não contei e não vou contar. Entendedores entenderão.
Não fosse o meu estado que eu estava ontem deplorável na cabeça, com certeza aquilo ali teria sido algo que me tiraria do sério. Agora eu já tinha saído do sério e esse assunto passou batido, mas foi uma atitude pelo menos irresponsável de um colega seguidor aqui do canal, que me deu uma fechada bem legal e que por muito pouco eu não dei no meio dele, né? Depois veio me pedir desculpa, dizendo, eu não sabia que tu tava mal, não sei o que isso. Cara, independente se eu tô mal ou se eu tô bem, isso que tu fez não se faz, não se deve fazer. Mas deixa quieto. Era isso, fui.